de 2020, né? 2021, né? Desculpa, do ano passado. Aí, as redações pra gente, né? Gente, houve um pequeno probleminha aqui. Agora a gente vai para a redação da Evelyn Aparecida Silva Lima, né? De 20 anos, de Lagoa dos Velhos, né? RN, olha só que interessante. A gente vai. Créditos ao site do G1, viu, gente? A gente vai disponibilizar aí o link. Lembrando que tem várias redações nota 1000 nos sites do G1 lá, eles disponibilizam, então, gratidão aí ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000 dos candidatos, né? Não deixem de ler, gente, porque ajuda bastante aí as redações, né? Nada melhor do que se espelhar nos candidatos que realmente tiraram 1000, né? Então, que segue a banca aí do INEP, né? Como o INEP gosta de modelos dissertativos argumentativos. Então, depois dê uma olhadinha lá, muito interessante, tá bom, gente? Lembrando que a gente também tem playlist de redações nota 1000 aqui no canal, então se vocês não viram dos Enems passados, pode conferir aí. A gente tem redações nota 1000 também, né? Créditos ao site do G1 aí nas playlists. Leem, gente, dê uma olhadinha, porque pode ser que ajude bastante vocês aí, né? Como eu disse, mais do que saber o tema, saber o que vai cair, né? É importante vocês se espelharem, né? Aqui no caso, em candidatos que tiraram 1000, porque aí vocês se espelham de acordo com o que a banca do INEP cobra, né? O que ele deseja, né? No modelo dissertativo argumentativo. Então, é super interessante, dêem uma olhadinha, vale muito a pena vocês lerem, né? As redações. Olha só voltando no tema, pra gente não perder aqui, o tema da redação, da redação, né, do Enem de 2021, né, que foi exatamente aqui, deixa eu voltar aqui no tema para vocês. Gente, eu amei esse negocinho aqui que a gente escreve, ó. Foi exatamente a invisibilidade e registro civil, né? Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, olha que interessante, né? Esse foi o tema aí da redação do Enem de 2021. Então, gente, mais do que saber o tema, pode cair tanta coisa, né? Mais do que saber o tema é vocês saberem fazer aí a estrutura, né? O modelo de redação, né? Gente, pode cair tantos temas, né? O importante é vocês saberem fazer uma redação nota 1000, a estrutura delas, né? Então, isso é de extrema importância, belezinha? Então tá, gente, olha só, vamos lá, né? Vamos para a redação da Evelyn, deixa eu voltar aqui, pra gente ver aqui o modelo de redação dela, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, eu acabo me perdendo aqui, gente. Na introdução, não. Deixa eu voltar aqui pra vocês, espera aí rapidinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente, a introdução dela. Olha que interessante. Parabéns, né, Evelyn, pela sua redação nota 1000, né? Por disponibilizar aí no site do G1, créditos ao site do G1. Gente, olha que interessante a introdução dela. Como que ela começou a redação dela, né? Introdução. O que é introdução? O que você vai falar, né, aqui no caso? O que você vai descrever? Como introdução de um livro, né? O que você vai descrever na sua redação? É na introdução que você também já pode introduzir seus argumentos, claro, né? Olha só, ela descreve a Constituição, gente, olha que interessante, né? A Constituição Federal. Sim, gente, né? A Constituição Federal é muito importante, né? A gente sabe aí que é a nossa norma de maior hierarquia que ela descreve aqui, olha que interessante, né? Então, sim, gente, a Constituição Federal, né, ela está presente em todos os direitos dos cidadãos, né? Então, olha que bacana, tudo a ver com o tema também, que foi a invisibilidade aí do registro civil, né? No Brasil. Enfim, a gente deixa eu até voltar no tema aqui, mas enfim, eu vou colocar aí para vocês do lado. Tem tudo a ver com o tema, né, gente? Olha só, o que ela vai descrever? Ela cita a Constituição, né, a Constituição Federal de 1998, norma de maior hierarquia, o sistema jurídico brasileiro, olha que interessante, assegura os direitos e o bem-estar da população, ela descreveu sobre a Constituição, né? Entretanto, quando se observa a deficiência, olha ela voltando no tema, né? Olha só, deficiência o quê? Da visibilidade do registro civil, tudo a ver com o tema, ela frisando aqui o tema, né? Como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil. Então, o que ela fez aqui?
Ela fez uma comparação em relação à Constituição, né, que é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, né, ou seja, ela destacou a Constituição Federal aqui no caso, que assegura o direito aos cidadãos, e fez aqui, entretanto, porém, contudo, todavia, uma contradição da realidade afetada aqui no Brasil. Né? Ela fez uma comparação com a Constituição. Posso citar filme, livros, filósofos, escritores, autores? Gente, claro. Olha que interessante, ela citou aqui a Constituição, né? Então, gente, enriquece a redação. Sim, você pode citar aí várias coisas que enriqueçam aí a sua redação, né? Os seus argumentos, fortaleçam seus argumentos, corroboram seus argumentos, né? Fica bem interessante. Aí ela citou como forma, né, descreveu, aí ela colocou, entretanto, que a deficiência, ou seja, esse tema, né, abordado, a problemática abordada, que seria aí a questão da invisibilidade do registro civil, né, aqui no caso. Olha só, observa-se a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, olha só, verifica-se que esse preceito olha só que interessante, constatado e não desejavelmente na prática. Então, ou seja, que ele não é praticado, né? Ele só é contestado e não é praticado, né? Dessa forma, essa realidade se deve, né, à inoperância estatal. Olha que interessante os argumentos dela, qual seria? Ela já descreveu na introdução. Gente, por isso que fica interessante, eu gosto muito desses modelos de redações que já descreve os argumentos já na introdução. Já fica claro para o candidato, para o leitor, né, pra gente que é leitor, para os corretores, já enxergar o ponto de vista do candidato. Olha que interessante. Você já destacar na sua introdução seus argumentos, né, de forma clara, objetiva. Você que já pode, no decorrer da redação, você já pode aqui inferir, né, do que o candidato vai falar, o assunto que ele vai tratar, os argumentos que ele vai descrever. Então, olha que bacana, ela já deixando na introdução o quê? Quais seriam os argumentos ao ver dela, né, para a contribuição dessa problemática? Seria aí a inoperância, né, estatal e a alienação social. Então, olha que interessante os argumentos dela, né? Então, vamos ver aqui se na introdução, no primeiro argumento, ela vai destacar aí. Primeiro parágrafo argumentativo, né? Olha só que interessante. Vamos ver se ela vai destacar aqui, né, a inoperância estatal. Aí ela já descreve assim. Gente, ela citou Thomas Hobbes, né? Leviatã, olha que interessante o livro do Thomas, né? Olha que interessante. Ela descreve o seguinte: primeiramente, vale ressaltar que a débil ação do poder público. Olha só, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar. Olha que interessante, ela fez a comparação do livro dele em relação aqui, olha só, para citar como argumento, né, a inoperância estatal. Então, olha que interessante, ela citou aí o Thomas Hobbes, né? Olha que interessante. E o livro dele, né? Em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar. Então, gente, pode estar livres, filósofos? Pode, né? Aí ela citou aqui, obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas com registro civil. Olha ela voltando ao tema, né? Olha só que interessante. Ela voltando ao tema da redação, né? E por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em todos os dados, olha que interessante, né? Do próprio Enem, né? Em 2015, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento, mostrando, olha só que interessante, mostrando, né, 2 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento, mostrando aqui no caso, um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Assim, parcelas dessas vítimas vivem à margem da sociedade, né? Pois não existem políticas públicas eficazes como os benefícios sociais. Então, gente, ela citando aqui, políticas públicas, né? A questão aqui, do poder público, né? Que ela colocou como argumento, né? Inoperância estatal.
né, como argumento. Então, olha que interessante, né? Aí ela, para fechar com chave de ouro, olha só, assim, e ela está explicando o motivo, né? Assim, parcelas dessas vítimas vivem à margem da sociedade, né? Que interessante, gente. Aí ela citou os dados do próprio Enem, né? Olha só. Assim, parcelas dessas vítimas vivem à margem da sociedade, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Desse modo, é inadiável que a assistência a esses cidadãos seja alcançada seja alcançada, né, a partir de medidas governamentais. Super interessante, né, gente? E olha só, o segundo argumento dela, né, que seria aí alienação social. Vamos dar uma olhadinha? O que ela vai falar sobre? Olha só que interessante. Esse foi o primeiro parágrafo argumentativo que ela citou Thomas Hobbes, né? Que eu achei muito interessante o livro. Levei até, inclusive, caiu no Enem. Não lembro qual Enem agora, mas caiu no Enem questões sobre Thomas Hobbes, né? Sobre esse livro, especificamente. Então, eu achei bem interessante. Então, tá, gente. Olha só. Segundo parágrafo argumentativo, né? Que no caso, terceiro parágrafo, porém, segundo parágrafo argumentativo. Sobre a alienação social, né? Vamos ver o que ela vai falar? Mas uma grande parcela da população se mostra alienada. O Paradoxo da Moral é um livro escrito pelo musicólogo Vladimir Jankelevich. Olha que interessante. Por exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, percebe-se que a garantia... Olha que interessante, né? Ela comparando a obra aí do Vladimir, né? E ela fazendo aí uma descrição, né? A realidade, ó, de maneira análoga, né? Percebe-se que aqui, né, o segundo parágrafo dela, que ela ia descrever aqui exatamente sobre a alienação social, né? Olha que interessante, ela estando aí a obra do musicólogo aí, Vladimir Jankelevich. Deixa eu falar certinho a pronúncia para vocês. Então, gente, aqui, ó, é Vladimir Jankelevich. Interessante, né? Falei mais certinho isso. Por exemplificar, tá, beleza, seguir a ética, olha que interessante, né? Ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados. De maneira análoga, percebe-se que a garantia de acesso à cidadania encontra-se um forte alicerce na estagnação social. Olha que interessante, ela comparando aí a questão do argumento dela, alienação social, né? Em relação ao tema, né? O que ela quis descrever? Que o musicólogo, né? Ela fez uma comparação aqui no caso olha só, do livro, né? Do musicólogo Vladimir Jankelevich, que aqui no caso, olha, para exemplificar a cegueira ética do homem moderno. Ela fez uma comparação. Né? O que ela quis dizer com tudo isso? Né? Olha só, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, percebe que a garantia de acesso à cidadania encontra-se um forte alicerce de estagnação social. Ou seja, né? Olha só, essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade... Olha ela explicando o argumento dela, detalhando, né? Por que isso ainda é um problema? Opa! Por que isso ainda é um problema? Ó, infelizmente, a sociedade... Olha só, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação, ou seja, de sanar esse problema, né? Olha só, dessa problemática. Pelo contrário, ela ainda reforçou o argumento dela, contrapôs aqui, né? Pelo contrário, ela adquire uma posição individualista. Realmente é verdade, né, gente? Um grande fato aí. Né? A individualidade é um problema, né? Ou seja, como que a gente vai sanar uma problemática, algo aí, aqui no caso, né? O impasse com a individualidade, né? Vai contribuir com a invisibilidade, aqui no caso do registro civil, sim, ainda, né? Isso ainda é um problema, então, forte argumento dela, bem interessante, ó. Por não mensurar como a falta de um registro civil causa com a impossibilidade de retirar os outros documentos precisos. Olha que interessante, né? Muito bacana o argumento dela. Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Gente, nossa, muito bacana, né? Então tá, gente, depois desses argumentos interessantíssimos, né, que ela destacou aqui,
Qual que seria aqui, no caso, a proposta dela de intervenção? O famosinho último parágrafo aí, o que seria o último parágrafo, né? Primeiro, introdução, os dois primeiros, né, aqui no caso os argumentos, a descrição dos argumentos, né, aqui no caso do candidato, né, onde você vai expor suas ideias, e o último parágrafo conclusivo, o que o Enem espera, o que o INEP espera do candidato. Sim, a conclusão, a proposta de intervenção, ou seja, a solução para esse problema. Então, lembra daquelas perguntinhas? É agora que a gente faz, né, para solucionar. Quem vai solucionar? De que maneira? Que órgão vai solucionar esse problema? Como? De qual maneira, né? Detalhadamente, né? O que você, candidato, vai acreditar e aí que pode ser solucionável esse problema, né? Elabore uma proposta de intervenção interessante, né? Qual órgão vai solucionar esse problema que o INEP, que o Enem aí descreve como tema de redação, né? Que no caso seria invisibilidade de registro civil. Qual solução você poderia propor aí para esse problema? E aqui no caso, para qualquer tema que vier, né? Quem que vai solucionar? De qual maneira? Então, isso é interessante, né? É você detalhar a sua proposta, né? Que aí o INEP espera de você aí no último parágrafo, uma proposta para a solução do problema que ele destacou, que ele vai abordar, que ele vai te dar aí como tema. Então, olha que interessante, vamos ver como é que tá o dela. O último parágrafo conclusivo, ela destacou o seguinte: fica evidente, portanto, né, ela reforçando o tema, fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Fato, né? Olha só, destarte. Então, olha aqui, agora que a gente vai descobrir aqui no caso quem vai solucionar esse problema, de acordo com ela, o que ela propôs? O governo federal. Então, qual órgão? O governo federal. O que ele vai fazer, né? Ela até detalhou aqui que ele é responsável por administrar o povo e os interesses públicos. Ela detalhou sobre ele. Com o apoio, então ela não citou somente ele, olha que interessante, com apoio também, né? Com apoio aqui de quem? Do Ministério da Cidadania, a partir de medidas como, né? Então, ela citou os órgãos, governo federal e aqui o Ministério da Cidadania. Beleza, a gente já sabe quais órgãos vão poder solucionar esse problema. Ela destacou aqui, abordou a interessante proposta sobre esses órgãos. Como eles vão fazer isso, né? Porque é interessante, não é somente abordar quem vai solucionar, mas de que maneira, detalhadamente. É isso que o INEP espera do candidato. Então tá, olha só, como que ele vai solucionar? A partir de medidas governamentais, certo? Destinadas à pasta. Então olha que interessante, a partir de medidas, como vai solucionar? A partir de medidas governamentais destinadas à pasta. Deve disponibilizar benefícios financeiros, sociais para cidadãos. Então, como que eles vão fazer isso? Vão disponibilizar benefícios, né, de acordo com a proposta dela, benefícios financeiros sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Então, olha que interessante. E ela ainda detalhou mais ainda, ó. Aqui, ó, voltando aqui. Essa ação será realizada com o intuito de custear, olha que interessante, a posse desse documento importante, né? Olha só, desse documento importante, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Nossa, bacana, né? Então, ela citou quem vai fazer isso, de que maneira, né, vai solucionar esse problema. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição. Olha ela voltando aqui na Constituição. Olha que interessante. No primeiro parágrafo de introdução, ela destacou a Constituição. Então, olha só, pela Constituição como uma realidade. Gente, interessantíssima, né? Só voltando aqui sobre o primeiro parágrafo, aqui, ó, ela citou a Constituição. Então, olha que bacana, né? Perceberam como a redação dela tá bem... os argumentos aqui, os parágrafos, né? Desculpa, estão acasalando, estão coerentes, coesos, um interligado ao outro. Então, gente, olha que interessante. Esse que é o modelo de redação que o INEP espera, né? Que a banca espera do candidato. Por isso que é importante vocês lerem. Porque a gente sempre fala, leem redações nota 1000, leem. Por quê, gente? Porque nas redações nota 1000, você consegue perceber modelos diferentes, olha que interessante, opiniões diferentes, ideias diferentes, com o mesmo, o modelo não, desculpa, ideias diferentes com o mesmo modelo, mesma estrutura, todos têm um principal objetivo, que é o quê? Expor seus argumentos, né? Expor suas ideias
e solucionar, elaborar uma proposta para esse problema. Então, olha que interessante. Por isso que é bom a gente ler redações nota 1000, né? Créditos ao site do G1 que disponibiliza, créditos aos alunos, parabéns aí, deixa eu voltar aqui, ó, parabéns aí, Evelyn, né? Gente, por isso que é muito interessante, né? A gente ler redações nota 1000, fazer comparações, vídeos. Por que a gente está fazendo isso com vocês? Para vocês perceberem que ideias diferentes, né, propostas diferentes, olha que interessante. E mesmo assim, com o mesmo modelo, o mesmo objetivo, que seria o que a banca, aqui no caso o Enem, o INEP, espera do candidato. Por isso que eu sempre falo para vocês, mais importante do que vocês tentarem adivinhar o tema é vocês saberem fazer a estrutura. Se vocês forem analisar as estruturas das redações, elas não mudaram, vai estar sendo sempre dissertativo argumentativo, ou seja, você expõe seus argumentos, né, de forma clara, objetiva que o INEP espera, que o Enem, né, ele cobra, e elabora uma proposta, a principal solução aí para esse problema. Se vocês forem analisar, o INEP ele sempre aborda temas problemas, né, aqui no caso, para você elaborar uma solução para isso, né, para o tema, indiferente de qual tema que for cair, né, lembrem da violência contra a mulher, né, que teve bastante aí, intolerância religiosa, né, temas importantes para a sociedade, principalmente no Brasil. Reparem que esse, olha só, ele está destacando no Brasil, invisibilidade, olha só, quer ver? E registro civil, algo que caiu bastante na pandemia, justamente por questões de documentos, né? Teve auxílio emergencial, muitos lembram, né, gente? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, olha que interessante, né? Ele sempre aborda temas assim, unânimes, objetivos, alguns, né? Então, aqui no caso, por isso que é interessante, mais do que você tentar acertar o tema, não fica tentando adivinhar o tema, não, gente. Se preocupem, né, aqui no caso, em saber fazer uma estrutura de uma boa redação. Isso é de extrema importância. Se você saber como fazer a estrutura de uma redação, você está preparado para qualquer tema, tá bom? Então, isso é essencial. Por isso que eu falo bastante para vocês lerem redações nota 1000, porque vai ajudar vocês bastante a enriquecer o conhecimento de vocês, né? A se espelharem nas ideias, não copiarem, aqui no caso, nas ideias dos candidatos que tiraram 1000, né? Eles não tiraram 1000 à toa, eles tiraram 1000 porque aqui no caso os corretores, a banca, aqui no caso, gostou da redação deles, né? Está dentro dos critérios, aqui no caso, que a banca deseja, que a banca cobra. Então, por isso é interessante vocês saberem fazer um modelo de redação também. Gente, não é difícil. Uma vez que vocês pegarem o modelo, né? A estrutura da redação, vocês vão estar prontos para qualquer tema, indiferente do tema que cair, vocês já vão saber fazer a estrutura de uma boa redação. Tá certo? Então, eu espero de verdade ter ajudado vocês. A gente não é perfeito, né, gente? Falhas é bom cometer, sim, somos seres humanos, erramos, mas o importante é a gente aprender com nossos errinhos, né? A gente aprende com cada erro que a gente tem pra gente fazer algo melhor, né? A gente procurar evoluir, a gente procurar melhorar. Então, isso é de extrema importância, tá bom? E a gente espera de verdade ter ajudado vocês. Curtam, se inscrevam no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Compartilhe esse vídeo com a galera que está estudando aí também. Pode ser eficaz, talvez ajude um amigo ou possa te ajudar também aí a saber fazer redação, ajudar aí nas estruturas de redação que o Enem cobra, tá bom? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo aí, tá bom? O Enem já tá chegando, então não deixem de estudar, belezinha? Um abraço, né? E até o próximo vídeo. Eu acho que ficou longo, mas espero de verdade ter ajudado vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.